Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, a Santíssima Virgem Maria, para sempre sejam louvados. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, você que tem nos acompanhado aqui no nosso canal, todos os dias meditando o Evangelho conosco. Que Deus lhe abençoe neste dia, mais uma semana, que você possa receber de Deus as graças que você necessita. E na manhã de hoje, especialmente, que o Senhor nos dê a graça de mergulharmos na sua palavra, com o nosso coração aberto, o nosso coração sensível, que ele possa ser essa terra boa, onde a palavra vai ser semeada, fecundada, que ela produza muitos frutos, frutos 100 por 1 em nossa vida. Hoje, nós vamos meditar no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, do versículo 16 ao 22. Você pode pegar nesse momento a sua palavra, a sua Bíblia, marcando aí o Evangelho. E nesse momento agora vamos rezar, vamos pedir ao Divino Espírito Santo que venha sobre nós, que Ele nos dê o auxílio e a graça necessária para não apenas ouvirmos a palavra, mas deixando que ela vá penetrando no mais profundo do nosso ser, realizando em nós toda a obra que Deus quer operar na manhã de hoje através desse Evangelho, através dessa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, porque possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs,
Esse evangelho é um evangelho muito lindo, muito rico, também uma palavra muito profunda de Deus para nós, né? São Mateus aqui está nos narrando um encontro pessoal entre o jovem rico e Jesus. Com certeza o jovem já estava ali acompanhando Jesus, esperando uma oportunidade para se aproximar. Por quê? Porque com certeza esse jovem tinha uma sede profunda no seu coração, um desejo de ser mais de Deus, todo de Deus. Porque com certeza sentia falta, sentia um vazio que ele queria preencher. E aí essa oportunidade, ele se aproxima de Jesus e pergunta ao Senhor o que se deve fazer de bom. Jovem, como o próprio evangelista vai nos narrando, era alguém que já vivia os mandamentos, que já observava, que já praticava. Mas uma coisa faltava ao jovem, a coisa mais importante. E na verdade, o que mais interessa ao Senhor, o coração. O coração livre, coração desapegado. No diálogo que Jesus vai tendo com o jovem esperava que Jesus dissesse que ele podia realizar uma obra de piedade, realizar a caridade, mas Jesus lhe pede tudo. Jesus pede a ele que ele vá, renuncie os seus bens, venda os seus bens, dê aos pobres e só depois ele pudesse segui-lo. Isso é muito interessante, porque o que Jesus estava dizendo era que ele precisava ter um coração desprendido, desapegado, livre. Aquele jovem tinha as suas seguranças, seus bens, sua riqueza era a sua segurança. Com certeza ele tinha uma vida estável, né? Estável. Não lhe faltava nada, porque ele era muito rico. E a única coisa, e a mais importante, que ele queria fazer, que era seguir o Senhor. E ali naquele diálogo, em um outro evangelho, vai narrar no evangelho de São Marcos, que Jesus olha, fixa o olhar naquele jovem e tem compaixão dele. Porque Jesus vê que o coração dele era um coração apegado, era um coração egoísta, preso aos seus bens, às suas riquezas, né? Preso às suas seguranças. E aí na liberdade, perceba, né? O Senhor o chama, o Senhor dá a ele todo o itinerário. Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E aí, ouvindo essas palavras, o jovem se entristece e vai embora. Em nenhum outro mais momento a gente escuta falar do jovem rico, né? Por quê? Porque na sua liberdade ele fez a sua escolha. Ele era livre, né? Isso hoje, né? O evangelho de hoje deve trazer essa profunda reflexão ao nosso coração. Podemos não ser muito ricos, ter muitos bens, ter uma riqueza muito grande, mas mesmo assim podemos não ter um coração livre para viver o seguimento do Senhor, né? Dar tudo foi o que Jesus exigiu daquele jovem. Dar o tudo, dar o todo da sua vida. Ter apenas como riqueza o próprio Jesus, o próprio reino. Deixar de lado todas as riquezas, todas as seguranças. E nós, né? Como está o nosso coração? Nós temos dado tudo a Jesus? Onde está o nosso coração? Onde é que está o nosso tesouro? Né?
Quais são as nossas seguranças? O que é que nos impede de viver livremente esse chamado, esse segmento? A renúncia dos bens não é apenas uma possibilidade para que ele seguisse, não era apenas essa exigência que Jesus estava falando, dele ser pobre financeiramente, mas dele ser livre e pobre de coração, depender apenas de Deus, né? Muitas vezes o nosso coração é um coração preso, é um coração egoísta, não temos essa liberdade total, né? E aí a gente fica imaginando a tristeza do coração daquele jovem, a frustração dele, porque ele chegou para Jesus cheio de motivação, cheio de alegria, né? E à medida que o diálogo foi acontecendo, né? E Jesus foi dizendo: se queres entrar na vida, observe os mandamentos. E aí ele pergunta quais. Jesus vai dizendo: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo. E ele vai e diz, né? Eles clamam: tenho observado tudo isso desde a minha infância. E de repente, ao perguntar o que é que falta e ao escutar o que Jesus diz, ele se entristece. Imagine a frustração do coração daquele jovem ao perceber que não havia toda disposição para viver o segmento. Deixar tudo para abraçar tudo que é o Senhor, que é o segmento, que é a vontade de Deus, né? Nós precisamos meditar nesse evangelho. Nós precisamos olhar para dentro de nós, olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida. Em que o meu coração está preso? Quais são os bens? Quais são as minhas seguranças? A minha zona de conforto. Aquele jovem, ele não foi capaz de abandonar a sua zona de conforto, a sua vida cômoda, para viver dependendo apenas da providência de Deus, abandonando-se. E hoje o que é que nos prende, que nos impede de viver, de ser todo de Deus, né? De vender tudo, o que é que nós precisamos vender? E aí não se trata apenas de uma dimensão financeira. O que eu preciso vender, o que eu preciso deixar, o que eu preciso abandonar para viver a vontade de Deus, para viver o segmento de Deus. E aí, você imagina, né? Lá no último versículo do evangelho de hoje, ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muito bens. Ele precisava trocar o amor aos bens pelo amor a Jesus. Deixar as suas posses materiais e enriquecer-se apenas do que é bom, do que é eterno. Deixou passar o amoroso convite de Jesus porque não foi capaz de deixar. E a tristeza tomou conta do seu coração, o abatimento, aquela motivação, aquela alegria anterior. Eu já vivo tudo isso, eu já observo tudo isso. Deu lugar ao vazio, à tristeza. E aí ele deixou que a tristeza tomasse conta do coração dele. E ele não conseguiu mais ver nada, né? Não olhou mais para Jesus e foi embora. Porque a tristeza, ela nos impede de ver a vontade de Deus, né? De olhar para o Senhor. Que nós possamos sempre cultivar em nós a alegria, que nós possamos sempre manter os nossos olhos em Jesus, porque o jovem rico tirou os olhos do Senhor e ficou olhando apenas para aquilo que ele possuía, os bens que ele possuía. Ele esqueceu da primeira motivação dele, que era seguir, que era viver. O que é a primeira pergunta dele, né? O que se deve fazer de bom?
Que nosso coração verdadeiramente seja um coração desprendido, desapegado de tudo. Dos bens, das coisas, das pessoas. Que nós possamos viver esse segmento do Senhor. Dar tudo a Jesus. Dar toda a nossa vida. Ter um coração pobre. Interessante que o evangelho anterior, a este, é quando o Senhor, a Jesus é apresentado a algumas criancinhas. Como nós precisamos ter esse coração de criança, um coração livre, um coração desapegado, um coração desprendido. Peçamos ao Senhor que nos conceda essa graça, porque Jesus ele fala, o reino dos céus são para aqueles que se assemelham, não para quem tem um olhar no que é terreno, no que é passageiro, no que é finito. O nosso olhar deve estar para o alto, para o que é eterno, para o que não passa, para o que é o infinito. Que o Senhor possa vincular o nosso coração de toda desordem que possa haver no nosso coração, toda desordem no amor excessivo aos bens, às coisas. Que o nosso coração, que o nosso amor possa verdadeiramente ser todo de Deus. Amar primeiro a Deus, depois ao próximo e depois a nós mesmos. Que o Senhor ele nos conceda neste dia essa graça. Que essa palavra possa ir durante todo o dia, penetrando o nosso coração, a nossa mente, e que ela vá nos iluminando. E que nós possamos ir fazendo esse conhecimento profundo do que hoje tem nos prendido, do que hoje tem sido apego desordenado em nossa vida, para que não sejamos como esse jovem rico. Dar as costas a Jesus e ir embora cheio de tristeza. Não. Devemos seguir o Senhor, observando os mandamentos. Amarás a Deus, amarás o próximo, não cometerás, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Viver esse amor. Você é capaz de viver esse amor que não mata? Viver esse amor que não comete adultério, que não rouba, que não levanta falso, que honra o pai e a mãe? É apenas alguém que tem um coração livre e ordenado para o bem supremo, para o verdadeiro e único amor que é Deus. E aí, cheio desse amor de Deus, é capaz de amar o outro, fazendo o que é o bem. Fazendo o bem, porque tem um coração livre. Que o Senhor te abençoe neste dia, te conceda esta graça de olhar para dentro de você e perceber o que tem aprisionado o teu coração. Que o Senhor possa vir curando e ordenando todas as coisas dentro de ti, na tua vida, pela graça do Espírito Santo. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora, vamos pedir a ela que é para nós esse grande exemplo, deste coração pobre, livre, desprendido, no seguimento e na vontade do Senhor. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nessa manhã os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração e inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vossa, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa segunda, um santo dia. Deus abençoe você.